Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Língua Portuguesa para concursos do zero ao topo. Agora nós vamos resolver questões acerca dos assuntos sobre adjetivos. Vamos lá, pegando o material e acompanhem comigo, por gentileza. Número 1, banca FGV. Assinale a frase em que o adjetivo grande mantém o seu valor semântico original de dimensão. Então, nós teremos a frase em que a palavra grande esteja trazendo uma ideia de dimensão para o contexto. Letra A. Alemanha, grande Alemanha, acima de todas as coisas. Notem que aqui, gente, a palavra grande não está se referindo à dimensão, a tamanho, e sim em potência, em um adjetivo que traga uma qualidade positiva acerca da Alemanha. Tipo assim, nossa, grande fulano de tal. Você não está falando da estatura, da dimensão da pessoa, ok? Então, a letra A não é o que queremos. Letra B. Ter agradado a grandes guerreiros não é a menor das glórias. Ter agradado a grandes guerreiros, mesma coisa. Quando nós falamos grandes guerreiros, não estamos nos referindo ao tamanho, proporção, dimensão deste guerreiro, e sim à qualidade, ao poder de habilidade que ele tem para guerrear. Então, não é o que queremos. Letra C. Grandes mansões nem sempre fazem a felicidade dos moradores. Ótimo! Observem que aqui eu estou me referindo de fato à dimensão, porque eu estou falando sobre o tamanho das mansões. Então, letra C é o nosso gabarito. Número 2. Esquecemos frequentemente que gengivas saudáveis constituem a base para dentes saudáveis. Nessa frase, há a repetição do adjetivo saudáveis, com o mesmo sentido. A frase abaixo, em que os adjetivos repetidos mostram sentidos diferentes. Então, vamos lá. Na frase do enunciado, a palavra saudáveis foi repetida e nas duas ocorrências ela possui o mesmo sentido. Teremos agora a opção em que o sentido esteja diferente. Observem. Letra A. Existe apenas um momento exato para ir pescar. E esse momento exato é sempre que você puder. Existe apenas um momento exato para ir pescar. Ou seja, o momento certo, o momento bom. E esse momento certo e este momento bom. Sendo assim, não é o que queremos, porque tem o mesmo sentido. Nada que foi dito já não foi dito antes. Observe, nada que foi dito já não foi dito, falado antes. Então, mesmo sentido, não é o que queremos. Letra C. O homem inteligente é o que nunca confunde os inteligentes pontos de vista. Aqui, o homem inteligente está se referindo, a palavra inteligente, né, está sendo empregada no sentido de sabedoria, um homem sábio. Porque sabedoria e inteligência são coisas diferentes. É o que nunca confunde os inteligentes pontos de vista. Aqui a palavra inteligente está dentro do seu rol semântico mesmo, né? Dentro do seu campo semântico. Então, nós temos, a princípio, um sentido diferente, mas vamos ver o restante. Letra D. Não há nenhum médico competente que seja absolutamente competente. Bom, competente é alguém bom, alguém eficaz, né, no seu trabalho. Que seja absolutamente bom, eficaz. Então, tem o mesmo sentido. Sabão e educação não agem tão rápido a longo prazo, mas são igualmente eficientes num prazo longo. Longo prazo e prazo longo possuem o mesmo sentido. Sendo assim, letra C é o nosso gabarito. Continuando. Número 3. Uma doença grave o levou à morte. Ela está muito aborrecida. Isso é grave. Vejamos. Assinale a opção em que os termos sublinhados são corretamente analisados.
Letra A. Só o primeiro adjetivo tem valor informativo. B. Os dois adjetivos mostram valor afetivo. C. Só o segundo adjetivo mostra valor informativo. Os dois adjetivos mostram valor objetivo. Letra E. Os dois termos, por serem adjetivos, mostram sempre valor expressivo. Vejamos cada caso. Só o primeiro adjetivo tem valor informativo. Será? O que seria valor informativo? É quando nós temos uma informação sendo transmitida por meio do adjetivo, tá? Nós temos o adjetivo que pode qualificar, caracterizar, ou adjetivo que pode informar, adjetivo com valor afetivo, adjetivo com valor objetivo. O que é um valor objetivo, por exemplo? É quando eu digo que essa caneta é preta. É um valor objetivo, certo? Por quê? Porque qualquer pessoa que olha essa caneta vai dizer que ela é preta. Ah, mas em relação a cores tem a questão dos daltônicos. Gente, vamos pensar na maioria, tá? Não nas exceções, neste caso aqui. Então, quando eu vou caracterizar alguma coisa com valor objetivo, eu estou falando algo que a maioria vai olhar e vai falar, realmente é aquilo. Por exemplo, olha a tela de vocês, olha o material. Olha, a tela tem um fundo branco, letras pretas, detalhes em roxo. Tem como alguém olhar e não achar isso? A maioria, pelo menos, entende? Isso é valor objetivo. Perceba, por exemplo, vamos pular a letra A, então, já que estou falando do valor objetivo, vamos para essa D. Observe quando eu falo que uma doença é grave, ou ela está muito aborrecida, isso é grave, notem que não tem como dizer que há valor objetivo. Ainda que na doença muita gente fale, por exemplo, a pessoa tem um câncer, poxa, é uma doença grave. Então, vamos cortar o primeiro exemplo e vamos focar no segundo, tá? Ela está muito aborrecida, isso é grave. Ora, tem gente que vai olhar e falar, tá aborrecida? Chora na cama tem lugar quente, né? Minha avó diria isso. Então, ou cara feia pra mim é fome, né? Perceba que o fato de alguém estar aborrecido, se é algo grave ou não é objetivo, é subjetivo. Por quê? Eu posso achar grave, o outro não, o outro pode achar grave e eu não. Sendo assim, a letra D a gente já pode eliminar. Os dois termos, por serem adjetivos, mostram sempre valor expressivo? Não, gente, adjetivo nem sempre traz valor expressivo. Às vezes vai ter valor objetivo, onde eu não estou expressando minha opinião, expressando meus sentimentos, meu ponto de vista. Eu estou falando algo que de fato é. Valor afetivo, vocês acham? Os dois adjetivos mostram valor afetivo? Não. Afetivo, gente, tem relação com sentimentos, com carinho, com gentileza, ou com raiva, tristeza. E não é o que está acontecendo. Agora vejamos. Entre o primeiro e o segundo. Só o primeiro adjetivo tem valor informativo. Só o segundo adjetivo mostra valor informativo. Quando você compara os dois, qual deles demonstra uma informação acerca do contexto ali da frase? Uma doença grave o levou à morte. Perceba que eu estou dando uma informação sobre a doença, que por sua vez, esse conjunto todo aqui é uma informação acerca da morte da pessoa. Então, apenas a letra A tem valor informativo, a B não. Ok? Número 4. Assinale a opção que indica a frase em que aparece a substantivação de um adjetivo. FGV, né, gente? Clássica da FGV. Letra A. As pessoas também são ricas de suas misérias. Aqui nós temos a palavra ricas. E observem que esta palavra, ela não está substantivada. Como eu sei disso? Quando eu troco esta palavra por um outro termo, e este termo for um substantivo, não vai fazer sentido. As pessoas também são cavalo. As pessoas também são sofá. As pessoas também são Luana. As pessoas também são Maria. Notem que não faz sentido ali, porque ricas está caracterizando pessoas. Então, não está substantivado.
B. Na essência, todas as crianças são ingênuas. Notem que aqui a palavra ingênua está caracterizando crianças. Uma maneira de você identificar se está sendo substantivado ou não é você olhar e falar, opa, ingênua pode ser trocado por um outro adjetivo? Na essência, todas as crianças são boas, são puras, são inocentes ou são más, são cruéis, são bagunceiras, são preguiçosas. Notem que eu consigo trocar por outros adjetivos, então a minha palavra ali está com valor de adjetivo. Leva-se muito tempo para ser jovem. Aqui, a palavra jovem também está com valor adjetivo, que eu poderia dizer, por exemplo, leva-se muito tempo para ser inteligente, para ser bonito, para ser forte, para ser musculoso. Então, eu consigo trocar a palavra jovem por diversos outros adjetivos. Sendo assim, está adjetivada e a gente não quer isso. O encanto da criança está na surpresa diante do esperado. Observem que aqui eu tenho a palavra esperado. Essa palavra esperado, ela é um adjetivo em sua essência. Por exemplo, esse bebê foi esperado. Agora, aqui, ela está sendo acompanhada por uma preposição de mais o artigo o. Este artigo o acompanha a palavra esperado. Porque a preposição de só vai virar do se tiver um artigo presente. Esse artigo não aparece de maneira aleatória. Ele tem de ser convidado por alguém. E vai ser convidado por um termo que virou substantivo, ou que é substantivo. E neste caso, é esperado. Então, aqui é o nosso gabarito. Ok? Continuando. Número 5, pessoal. Segundo o gramático Celso Cunha, os adjetivos em língua portuguesa podem apresentar os valores semânticos de estado, qualidade, característica e relação. Vamos lá. Estado, gente. Para indicar estado, pode ser feliz, triste, velho, novo, sujo. Qualidade. Qualidade tem relação com coisas, como posso dizer, subjetivas. Ou seja, que a gente pode discordar do que foi dito. Característica tem muita relação com coisas objetivas, com características visuais das pessoas. Isso normalmente, tá, gente? Para poder ficar um pouco mais fácil de compreender a diferença. E a relação? É quando a gente consegue relacionar o substantivo com elementos fora dele, por exemplo, com país, locais, ou ainda posse, pessoas e assim por diante, ok? Letra A. Não há nada mais inútil do que fazer de forma eficiente. Perceba, a palavra inútil, por si só, ela expressa uma qualidade. Algo útil e algo inútil. E eu posso discordar. Por exemplo, nossa, essa caneta é muito útil. Aí o outro vir e fala, nossa, não, isso é inútil. E eu falo, não é inútil, é útil. Então perceba como há uma divergência. Sendo assim, não é o que queremos, porque nós queremos um adjetivo que expresse relações. B. A principal função do educador eficiente é cuidar para que não se confunda. Notem que a palavra eficiente também é uma palavra que qualifica um termo. Não demonstra um estado, não demonstra característica nem relação. Estou qualificando o educador. Sendo assim, não é o que queremos. Pode-se resistir a invasões. Aqui, invasões de quais tipos? Invasões militares. Então, eu estou relacionando a invasão com um contexto militar. Mas não as invasões ideológicas. Aqui, eu estou relacionando as invasões com um contexto de ideais, de ideologias, de crenças, de valores. Ali, na letra C, nós temos uma ideia de relação e não de estado, porque não estou indicando estado de nada, nem de qualidade, porque, por exemplo, invasão militar
é algo objetivo, certo? Todo mundo compreende e consegue enxergar quando uma invasão foi feita por militares. Característica, também não, porque a gente não está ali caracterizando nada acerca das invasões. E nos resta relação, porque estamos relacionando invasões com o contexto militar e contexto ideológico. Ninguém é tão ignorante que não tenha algo importante a ensinar. Vamos lá. Ignorante, qualidade. Importante, qualidade. Quem é autodidata é ignorante. Qualidade. Ignorante, qualidade. Certo? Sendo assim, letra C é o nosso gabarito. Continuando. Número 6. Entre as frases abaixo, há uma em que foi mal colocado um adjetivo sublinhado, que não é aconselhável ser anteposto ao substantivo. Assinale essa frase. Então, nós temos várias frases com adjetivos marcados e um deles está antes do seu substantivo, porém esta colocação anteposta não é adequada. Vejamos a letra A. O riso é a aritmética elementar. O humorismo é a álgebra. A ironia, o infinitesimal cálculo. Notem que aqui, gente, na letra a banca trouxe referências matemáticas durante todas as situações. E aqui também. Só que tem um problema, porque o nome dessa referência matemática foi invertido. O certo é cálculo infinitesimal, ok? Então aqui já estaria errado. Só porque o nome do cálculo foi alterado. E não, isso não é possível. Certo? Número 7. As frases a seguir mostram uma locução adjetiva sublinhada e um adjetivo que a substitui. Assinale a frase em que o adjetivo substituto está adequado. Letra A. As atitudes das mulheres são firmes. As atitudes das fêmeas são firmes. Não, né, gente? Mulher e fêmea são coisas diferentes. O quadro mostra partes pintadas de branco. O quadro mostra partes pintadas branqueadas? Também não? Lembra que eu falei com vocês, inclusive, na aula, que nem sempre a gente vai conseguir adjetivos equivalentes? Pois bem. O fim do ano está por um fio. O fim do ano está iminente. Ótimo, porque iminente indica algo que está prestes a acontecer. O secretário está com uma roupa fora de moda. Disforme? Não, disforme é fora de forma, né? Fora do formato, fora do padrão, e assim por diante. Mas não fora de moda. A menina mostrava-se de bons modos. A menina mostrava-se modelar? Não, gente. Então aqui, a única que é possível considerar como certa é a letra C mesmo. Nenhuma outra houve correspondência eficaz, né, direitinha. Número 8. Considerando os sentidos e aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue o item subsecutivo. No trecho, a vontade queria ócio, o corpo queria nudez. 9º e 10º períodos. Os vocábulos ócio e nudez classificam-se gramaticalmente como substantivo e adjetivo? Vejamos. Quem quer, quer algo. E esse algo é um substantivo. E ainda que a gente não fizesse análise de regência ou transitividade, a gente vai observar o quê? Que ócio está sendo nomeado, né? É um nome para alguma coisa. A vontade teria o ócio, inclusive tem até um artigo aqui. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode trocar termos equivalentes? Então, ó, a vontade teria o descanso, a vontade teria o cavalo, a vontade teria o boi, sei lá, o barco. Então, se a gente troca por um substantivo, vai haver uma correspondência. Então, aqui nós temos um substantivo. O corpo teria nudez, o corpo teria cavalo,
O corpo queria dormir. Então, notem que aqui, deve dormir não vai funcionar. Esquece a palavra dormir. O corpo queria cama. Pronto. Então, notem que aqui nós temos um substantivo também. Sendo assim, a questão está errada, porque disse que esse segundo termo, nudez, seria um adjetivo, e não é. Número 9. Julgue o próximo item relativo a aspectos linguísticos do texto precedente. No segmento, entusiasmado com a arte e a literatura da América Latina e da África, quinto período, a relação entre os constituintes que nomeiam os continentes pode ser feita corretamente com adjetivos da seguinte forma: entusiasmado com a arte e literatura latino-americanas e africanas. Gente, aqui vai haver um problema de concordância nominal. Por quê? Notem que no texto original, arte e literatura possuem como se fosse uma igualdade, tá? É um sujeito composto, porém esses dois elementos de forma igual são da América Latina e da África. Sendo assim, a gente deve fazer a concordância no singular. Por quê? Quando eu falo latino-americanas e africanas, eu estou separando uma coisa da outra. E, na verdade, a ideia é que isso daqui é como se fosse um elemento só. E por ser um elemento só, cada um deles, e estarem no singular, a gente deve colocar latino-americana e africana, tudo no singular. Ok? Então, a questãozinha errada por questão de concordância nominal. Número 10. Julgue o próximo item em relação às ideias e aspectos linguísticos do texto precedente. Em A eclosão da mal chamada Inconfidência Mineira deveria ter lugar em 1789, quinto período. O vocábulo mal está empregada como adjetivo. Vejamos. Aqui, a palavra mal, ela está sendo empregada como um advérbio. Assim como bem, por exemplo, né? Estou bem, estou mal. São advérbios e não adjetivos. Sendo assim, a questão está errada. Ok? Certo, pessoal? Perfeito. Encerramos aqui a nossa aula. Vejo você no próximo bloco. Até já!